Amém, glória a Deus. A paz, irmãos. Seja abençoado nesse dia em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez Deus tem nos dado essa oportunidade e nós vamos estar ministrando mais uma vez uma escola bíblica pelo aplicativo Meet. É uma bênção para nós. Você que está aí, anote os versículos, crie um sistema de estudo para você estar meditando na palavra de Deus. Pega um momento para refletir o que foi estudado, o que foi ensinado. Procura fazer isso diariamente para você crescer na palavra. Quanto mais você medita nessa palavra, mais você acrescenta a vida espiritual em você mesmo. Essa palavra ela vem para transformar a sua vida. A palavra ela é um estilo de vida, é uma maneira de viver. A Bíblia, essa palavra de Deus, ela nos ensina, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Não é apenas para eu saber informação sobre Deus, sobre o reino de Deus, ou ter um conhecimento literal sobre as Escrituras Sagradas, conhecer as histórias bíblicas. Não é uma literatura para eu conhecer dessa maneira. Isso aqui é para eu colocar na minha vida a forma que Deus quer que eu viva. Então é um estilo de vida. Ela precisa estar no nosso coração para nós vivermos e andarmos, respirarmos e tudo que nós fizermos esteja de acordo e coerente com esta palavra. Então cria aí um sistema de estudo, de meditação, começa a pedir para Deus. Deus é vivo. Deus é vivo, Jesus está vivo. E Ele quer ter uma intimidade com você, um relacionamento de pai para filho. Ele quer ter uma proximidade maior com você. Ele quer falar com você. Deus quer falar com você. E Deus fala conosco. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala, Ele pode falar com você através de sonhos, Ele pode falar com você através de visão, Ele pode falar com você através de revelação, de profecia, através da palavra. Ele pode falar com você são inúmeras as maneiras que Deus pode falar contigo. Ele fala direto no teu íntimo do coração. Você sabe que é uma voz que não é humana, é uma voz de Deus que falou com você e te dá uma convicção a respeito de assuntos. Mas para isso você precisa criar um tempo de meditação na palavra. Toda vez que você está meditando na palavra, é mesmo que você marque uma audiência com Deus. Sabe quando você faz uma reunião, ou alguém te convoca para uma reunião, você tem uma audiência com autoridades, seja com advogados, seja com juízes, seja com prefeitos, seja quem for, que você tem uma reunião, uma audiência, você senta lá e agora você vai falar, você vai ouvir. Quando nós começamos a meditar na palavra, é uma audiência com Deus. Nós sentamos com Ele para falar com Ele, para ouvir dEle. E se você tiver bastante sensibilidade, você vai perceber que à medida que você vai meditando, Deus começa também a falar com você. Porque isso é uma estrada de duas vias. Não é apenas uma estrada de mão única, que você só fala com Deus, só fala com Deus, só fala com Deus. Só numa direção. Não. É uma estrada de duas vias. À mesma medida que vai, também volta. Você envia Deus e Deus, de alguma forma, retorna a você. Deus fala com você. Deus quer falar com você. O maior desejo de Deus é ter intimidade com os filhos, é falar conosco. Inclusive, Deus nos criou para isso, para ter relacionamento conosco. Deus não nos criou, nos colocou no mundo e deixou ao acaso. Não. Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Esse é o propósito da criação. De Deus ter uma família para que Ele pudesse ter comunhão, comunicação e relacionamento conosco. Isso inicia a partir do momento que você começa a apaixonar-se pela palavra de Deus. Vai ter momento na tua vida que algo glorioso começa a acontecer, algo diferente. Você vai ver que você vai migrar de um sistema humano para um sistema espiritual. Você vai começar a entrar dentro do reino do Espírito de Deus.
Aí Deus vai orientar você sobre o seu casamento, Deus vai orientar você sobre o seu trabalho, Deus vai orientar você sobre a sua vida espiritual. Tudo vem de Deus. Não tem nada na nossa vida que esteja isolado de Deus, nada. O seu trabalho está vinculado com Deus, o seu casamento está vinculado com Deus, a sua família, os seus filhos, a sua vida social, a sua saúde, o seu emocional, os seus pensamentos, tudo está intimamente ligado com Deus. Não tem nada desvinculado com Deus. Presta atenção. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o mar, Deus criou as águas. Há alguma coisa que Deus criou que você esteja desvinculado? Não. Deus criou a terra, você vive da terra. A terra está aí produzindo, a terra está aí para você viver, você pisar. Foi criação de Deus. Como vamos desligar Deus da nossa vida? Deus criou o sol nos dá claridade, o sol nos dá calor, o sol faz produzir, o sol trabalha nas plantas. E a lua também tem influência sobre a terra, também tem influência sobre o mar, também tem influência sobre as pessoas. Tudo que Deus criou, de alguma forma, nós temos conexão. Ora, se as coisas naturais da vida, Deus criou exclusivamente para nós nos relacionarmos, porque Deus é dono de tudo e não tem como nós nos desligar de Deus em qualquer parte da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida que eu possa viver desvinculado de Deus ou desligado de Deus. É impossível viver assim. Nós temos que viver e aprender a colocar Deus em tudo na nossa vida, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Não há nada no mundo que esteja desconectado de Deus. Tudo está ligado. Todas as coisas naturais, a não ser as coisas do maligno. Dessa maneira, sim, se formos pensar, essas coisas não têm parte com Deus. Mas as coisas naturais, tudo está ligado com Deus, tudo. E se você tiver ouvido para ouvir, você vai perceber que Deus vai orientar você em cada passo que você dá. Cada passo que você der, você vai dar o passo pensando e imaginando se isso está coerente de acordo com a vontade de Deus. E isso é bom, isso é maravilhoso quando você começa a andar assim. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, seja na vida, seja na morte. Deus está no controle. E Ele participa de tudo na nossa vida. Desde quando nós fomos fecundados até o dia que nós nascemos e o dia que nós morremos, Deus está ligado, intimamente ligado. Na nossa gestação, na nossa infância, na nossa adolescência, juventude, idade adulta, depois na idade da velhice e até o dia que morrer, Deus está ligado conosco. Em todas as coisas Deus está participando da nossa vida. Basta nós entendermos isso e começarmos a reconhecer isso. A palavra de Deus vai nos dando essa certeza. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, a já abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Na verdade não é um livro, é uma carta. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela aí. Eu vou começar a ler a partir do versículo de número 14. Do versículo 14 a seguir é o que nós vamos ler e vamos aprender um pouquinho sobre o que Deus está falando nesta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Se você está com a sua Bíblia, diz assim, ó: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia, achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus,
para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelos ignorantes e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades ou de fraquezas. De repente na sua Bíblia vai estar escrito fraqueza, tá? Ali em cima também, quando fala que Deus se importa com as nossas dores ou com as nossas enfermidades, tá? Fala sobre fraquezas. E por esta razão, ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler somente até aqui, já no versículo 6 do capítulo 5, começamos no capítulo 4, versículo 14, estamos lendo até o capítulo 5, versículo 6. Vamos entender um pouquinho o que Deus está falando nesta palavra. Para que você possa entender, eu preciso fazer algumas anotações aqui, porque ele faz uma comparação ali. O Espírito Santo deu essa palavra e está fazendo uma comparação entre a adoração do Velho Testamento, como o povo de Israel adorava, e como eles eram introduzidos na presença de Deus. A maneira e a forma como eles eram introduzidos na presença de Deus, e quem era esse mediador, quem fazia essa ponte, essa ligação entre os homens e Deus. Como era isso? É isso que nós vamos aprender para então entendermos a parte de Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, eu não vou falar tudo, porque é muita coisa e levaria muito tempo para eu explicar tudo isso. Eu vou fazer resumidamente. É muito conteúdo para a gente falar só numa escola bíblica. Mas eu vou falar aquilo que você pode entender, pelo menos o básico, para você ter uma compreensão aí panorâmica desse assunto. Lá no Velho Testamento, os homens daquela antiguidade, eles tinham alguém chamado sumo sacerdote. Eu vou anotar aqui, havia um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele tinha uma missão em relação ao povo. Então, quando Deus mandou as leis aos homens, isso é chamado de lei do pecado e da morte. Por quê? Porque essas leis do Velho Testamento eram dadas a homens espiritualmente mortos, homens que não tinham a capacidade de si mesmo de obedecer a Deus, e havia necessidade que alguém impunha sobre eles as leis. Como o homem do mundo que você vê hoje ali, tem que haver as leis humanas para que eles possam respeitar, e muitos ainda transgridem, e quando eles transgridem, eles têm a penalidade, seja uma infração de trânsito, seja qualquer outro tipo de infração que ele cometa, um crime, um homicídio, etc. Existem as leis humanas que vai ter a sua penalidade cabível a cada situação, e cada país tem a sua forma de legislar essas leis. Tem lugar que o que aqui no Brasil é apenas uma prisão, lá é pena de morte. Por exemplo, o tráfico de droga aqui no Brasil tem prisão, mas tem outros países aí que se alguém for pego com droga, ele é condenado a pena de morte. Basicamente, esses homens do Velho Testamento, eles tinham essas leis para si. Mas para que essas leis, como o homem quebrava essas leis, ele não conseguia viver essas leis, ele sofria as penalidades, para que eles não fossem exterminados, Deus criou uma outra forma de preservar aquele povo até que viesse Jesus Cristo. Então chama-se a lei do sacrifício. Para que aqueles homens não morressem, alguém teria que morrer. Como Jesus ainda não tinha vindo para morrer,
Deus estipulou que um animal deveria ser morto. Então havia um cordeiro que morria pelo pecado da pessoa. A pessoa ia lá, trazia o animal, colocava a sua mão sobre o animal, e então ele imaginava ali que aquele animal é como se ele estivesse morrendo. Aquele sangue que está derramado é como se fosse o próprio sangue da pessoa. Aquele animal era o cordeiro que era morto no lugar das pessoas. E havia um dia do ano que era chamado o dia da expiação, e esse dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha, e somente o sumo sacerdote, porque tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote tinha a autorização para entrar em um lugar chamado lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no lugar santíssimo. E que lugar era este? Lá no Velho Testamento, quanto no deserto, eles tinham o tabernáculo que foi construído. Depois Salomão construiu um templo, mas as divisões praticamente eram as mesmas, só as dimensões que eram maior, mas as divisões eram as mesmas. Então havia um lugar no tabernáculo ou no templo construído por Salomão, havia um lugar que era algumas repartições. Então eu só vou fazer um desenhozinho aqui, só para ilustrar. Então aqui tinha um cercado, e aqui tinha um tabernáculo. Vou colocar como lá no Velho Testamento, lá no deserto. Aqui tinha a porta onde eles entravam para fazer adoração. Aqui tinha um altar de sacrifício. Aqui tinha uma pia de bronze que tinha água. Aqui tinha 5 pilares. E aqui tinha para entrar no lugar santo. E aqui, esse lugar era chamado de santo lugar. E aqui era o lugar santíssimo. Aqui era o altar de sacrifício. Aqui era uma pia de bronze e havia água. Aqui tinha 5 pilares e entrava no tabernáculo. Esse lugar era um lugar chamado de lugar santo. Lugar santo. E aqui lugar santíssimo ou santíssimo lugar, tá? Então aqui é o santo dos santos. Vou colocar, é a mesma coisa, santo dos santos, ou lugar santíssimo. Olha só, então para entrar aqui, primeiro o sacerdote pegava o sangue do animal. Aqui a pia de bronze, aqui tinha que se lavar para entrar aqui. Aqui todos os sacerdotes poderiam frequentar. Este lugar aqui, somente o sumo sacerdote podia entrar. O que havia aqui? Aqui havia um utensílio chamado Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era um objeto que Deus havia mandado fazer, que era uma caixa revestida de ouro por dentro e por fora, que tinha uma tampa chamada propiciatório, e aqui tinha 2 anjos, com as suas asas voltadas umas para outras. Esses anjos ficavam aqui. Aqui dentro desta Arca da Aliança tinha o cajado de Arão, tinha as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no monte, e tinha o maná que Deus mandava para o pessoal, estava aqui dentro. Esse aqui estava aqui. Quando o sumo sacerdote pegava o sangue, ele trazia o sangue, ele aspergia neste lugar. Eu não vou contar todo o ritual, como funcionava, porque vai tomar muito tempo. Mas o que ele fazia? Ele tinha que entrar aqui, ele tinha que conhecer esse lugar tateando, porque aqui, antes de entrar aqui, aqui tinha um altar chamado altar de incenso. Tinha que acender esse altar de incenso, que ficava tudo cheio de fumaça. Ele não poderia entrar aqui vendo isso aqui, ele tinha que conhecer isso aqui e levar o sangue até o altar e aspergir aqui em cima. Lembra daquele louvor que nós cantamos? O Santo do Santo. Lembra que nós sempre cantamos? Só presente, só fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Só Deus viu o Santo Sagrado aqui. Debaixo das tuas asas. É esse
esse louvor está dizendo a respeito disso. Esse Santo dos Santos, o sumo sacerdote levava o sangue aqui, então no dia do Yom Kippur, que é o dia da purificação, que eles falavam, ele levava o sangue, Deus aceitando o sangue do animal, todo esse povo, os pecados que ele cometeram durante o ano, nesse dia, nesse grande dia, era perdoado. Deus perdoava, eles voltavam para suas terras, para suas casas e continuava a sua vida normal, porque sabia que Deus tinha aceitado o sangue do animal aqui, e o sumo sacerdote entrou aqui, levou o sangue aqui na Arca da Aliança e colocou diante de Deus. Então, essa Arca da Aliança ela tinha duas varas assim para ser carregada, tinha 4 argolas, 2 de cada lado, e aqui tinha duas varas para os sacerdotes carregar quando o tabernáculo era desmontado e levado de um lugar para o outro. Era assim que funcionava. Olha só, então o sumo sacerdote, ele fazia isto aqui. Aí a Bíblia fala assim que o sumo sacerdote, agora vamos ver as características do sumo sacerdote. Eu acredito que vocês entenderam até aqui, né? Certinho, vamos ver as características de um sumo sacerdote, como funcionava isso. Um sumo sacerdote, ele era um homem escolhido por Deus para falar pelo povo a Deus. Ou seja, ele era um representante do povo que levava a causa dos homens a Deus. E o lugar que ele levava essa causa era lá no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Para você ter uma definição legal, assim, pensa num profeta. O que é um profeta? Um profeta é um homem revestido de uma autoridade espiritual, que ele fala da parte de Deus para o homem. Então eu trago uma palavra de Deus, eu, profeta José Nildo, trago uma palavra de Deus e entrego a você. Então eu sou um representante de Deus que falo por ele a você. Deus usa a minha vida para falar a você. O sumo sacerdote, ele é o contrário, ele pega o que o povo tem e ele entrega a Deus. Essa é a função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele precisava ser tirado dentro do povo, rodeado de fraqueza, de dificuldades, para ele ser misericordioso com as pessoas. Como ele era rodeado de fraqueza, e ele tinha que oferecer sacrifício tanto por ele quanto por o povo, então ele se compadecia das pessoas, porque ele próprio estava rodeado de fraquezas. E sabendo que ele também falhava e que ele precisava do perdão de Deus, então, quando ele ia no Santo do Santo, ele ia com essa mentalidade, pensando porque ele era fraco, também as pessoas lá fora eram fracas. Ele não tinha um espírito de julgamento, mas ele não tinha uma glória por si mesmo, ele não podia se auto-intitular sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era escolhido por Deus, como foi o caso de Arão. Se vocês estudarem lá no Êxodo, você estudar a história de Arão, vocês vão ver que Deus colocou vários homens lá e colocou cajado para eles, e Deus disse que o cajado qual florescesse era o homem, o dono desse cajado, que seria o sumo sacerdote. E Arão, o cajado de Arão floresceu. Deus escolheu Arão. Então, se Deus queria um representante do povo para falar com ele, é ele que escolhe esse representante. Eu quero fulano de tal para falar pelo povo a mim. Então ele escolheu o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha que ser rodeado de fraqueza, ele não poderia ter escolha própria, ele tem que ser escolhido por Deus, era Deus que determinava tudo isso. Tá, aí ele tinha as características necessárias para ser um sumo sacerdote. Essa era a função. Agora, olha só, agora vamos ver novamente a leitura. Portanto, sabendo que, estou lendo no versículo 14 novamente, sabemos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firme a nossa fé. O que é que Deus está falando agora? Agora Deus está dizendo assim, tudo que diz respeito ao sacerdócio do Velho Testamento terminou no dia que o sepulcro rompeu-se, que Jesus ressuscitou.
Ó, dia que Jesus ressuscitou, que o sepulcro saiu, tudo que diz respeito à antiga adoração, a essas coisas aqui, terminaram. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, você vai ler lá na morte de Jesus, se você pegar lá nos evangelhos, você vai ver na morte de Jesus, que o véu do templo, agora não é o tabernáculo, do templo, é esse véu aqui, ó, esse véu aqui. Aqui era um véu, não na parede, era um véu bem grosso que tinha, somente o sacerdote podia entrar. Esse véu, ele se rasgou de alto a baixo. Então o véu que tapava o santo do santo, o lugar santíssimo, rasgou-se de arco a baixo, partiu. E isso aqui ficou visível para todo mundo. Um lugar que ninguém podia entrar, terminou. Ficou visível, porque quando Jesus morreu na cruz, terminou a adoração. Você lembra do texto, quando Jesus falou assim para os judeus, você está vendo esse templo aqui? Eles querem um sinal de Jesus. Jesus falou, vocês destruíram esse templo aqui, eu reconstruo ele em 3 dias. Jesus estava falando disso, estava falando do véu que se rasgaria. Jesus estava falando de todo o sistema judaico que iria terminar naquele dia. Por quê? Jesus estava falando que aquele sistema de adoração terminaria e iniciaria um novo sistema de adoração. Então quando o véu se rasgou, que Jesus morreu, quando o véu rasgou-se, que Jesus morreu, terminou o sistema de adoração do Velho Testamento. Agora iniciou-se um novo tipo de adoração e um novo tipo de chegar-se a Deus. Jesus disse, quando Jesus falou que o templo seria construído em 3 dias, ele falou assim, os 3 dias eram o dia que ele estava sepultado, morte, sepultamento e ressurreição, os 3 dias que ele estava ali. Então agora, o templo foi construído em 49 anos, Jesus falou que ia reconstruir em 3 dias, eles falaram que ele estava louco, como que ele fazeria isso? Mas ele estava falando do seu corpo que morreria, ressuscitaria, e um novo sistema de adoração iniciaria, e terminaria o velho, então ele reconstruía o templo. O templo agora mudaria de lugar. Agora já não seria em Jerusalém, no templo que eles adoravam lá, construído pelos judeus. Não. Agora Jesus monta um novo sistema de adoração. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, o que aconteceu com ele? Ele ficou ainda 40 dias com os discípulos e tal, mas ele subiu ao céu. E também, não tem como eu colocar isso para vocês completo, mas você teria que estudar, ir lá no Velho Testamento e ver tudo o que havia a respeito do que estava aqui. Aqui havia 60 pilares, 60 pilares que rodeavam aqui, 60 pilares de uma corda. Esses pilares eram feitos de madeira de acácia, uma madeira incorruptível que não apodrecia na terra. Em cima aqui havia prata, na ponta do pilar. Aqui era uma corda que amarrava uma estaca aqui na terra. Aqui tinha uma estaca que segurava. Essa corda era de pelo de cabra. Essa estaca era de bronze. A prata quer dizer redenção, o bronze quer dizer pecado, a corda que liga era ligando a redenção a Cristo. Os pilares, tudo tem uma representação que está aqui. Esses 5 pilares que estão aqui na entrada, essa porta chamava caminho. Quando eles olhavam a porta para entrar nesse lugar aqui, essa porta chamava caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus disse para os judeus assim, eu sou o caminho, rapidamente eles já sabiam do que Jesus estava falando. Porque Jesus falou, para você chegar lá no Santo Santo, eu sou o caminho. Para nós, que eram gentios, pessoas que não eram da nação judaica, não tem muito sentido se você não estudar e se entender. Mas para o judeu, isso aqui era rápido, falou, já entendeu. Quando Jesus mostrou isso aqui, o sacrifício, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rapidamente, quando João falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo já entendeu que Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Quando Jesus falou assim, águas fluirão no seu interior, quando Jesus falou sobre águas vivas, eu vou te dar água viva, ele estava falando do lavar da palavra. A pia de bronze era o lavar do homem para entrar no santo lugar. Tudo tem um significado, tudo tem uma revelação. Se você for lá, você vai ver que Deus falou para Moisés assim, pega o projeto que eu estou dando aqui no monte, faça tudo conforme a medida que eu falar, porque você vai fazer uma réplica do que há no céu. Você vai fazer algo na terra do que tem no céu. Por que Deus falou isso?
Porque o verdadeiro lugar de adoração é no céu. Mas Deus tinha que fazer um período transitório, e Deus fez isso com o povo de Israel por 1500 anos, até chegar a Jesus. Até chegar a Jesus, esse período foi transitório, mas isso representava o que já estava no céu. Quando terminou que Jesus veio, então Jesus parou com o que estava aqui, que era transitório, e iniciou a realidade, que é o sistema de adoração. Aqui começou a realidade. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra verdade quer dizer realidade. O que é verdade? Verdade é a realidade. Quando você fala assim, realidade é a verdade. Quando você diz verdade, está falando realidade. Jesus disse, eu sou a realidade, e aqui começou a realidade. O sistema terminou. Então se você for lá, vai ver que Deus fala para Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te ordenar, porque é o modelo que está no céu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, para onde ele foi? Ele foi também para os céus dos céus. Então vamos lá, ó, no versículo lá. Nós lemos lá, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as nossas dores e com as nossas enfermidades, ou com as nossas fraquezas, conforme a sua Bíblia diz aí. Porém, em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Ó, veja bem, agora está falando que Jesus Cristo tinha a mesma característica de um sumo sacerdote humano. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo. Não tem nada que você seja tentado que Jesus não fosse. Jesus foi tentado em tudo que você imaginar em termos de pecado. Em tudo Jesus foi tentado. Mas qual a diferença? Sem pecado. Ele não pecou, ele não errou, mas ele sentiu na pele o que você sente. Por isso que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer da nossa fraqueza, porque ele também foi tentado, porque ele também sofreu persuasão, ele também sentiu na pele o que é ser um ser humano. A única coisa é que ele não cedeu como nós cedemos. Essa é a diferença que está dizendo, ó. Por isso que ele está dizendo, ó, porém sem pecado. Aí ele diz assim, ó, portanto cheguemos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Olha que coisa mais tremenda. No versículo 14 diz que, ó, adentrou os céus. Está dizendo que Jesus entrou no céu, e ele está lá no lugar chamado Santo dos Santos, que é o mesmo que foi uma réplica na terra, a realidade do céu. Ele entrou no céu e ele está lá no Santo dos Santos, mas não é um Santo Santo feito por mãos humanas, por homens com habilidades de criar em madeira, em ouro, em prata. Lá existe um Santo dos Santos, onde é o trono de Deus, onde está a presença de Deus. Isso aqui simbolizava a presença de Deus. Em cima dessa arca da aliança, representa a presença de Deus. Agora Jesus entrou na própria presença, não é uma representação. Agora Jesus entrou na própria presença de Deus como o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E agora, lá no céu, ele está sentado à direita do Pai. Aqui está o trono de Deus. Aqui está o trono de Deus, os céus. Ó. E Jesus está à direita. Jesus está aqui à direita. Eu vou colocar do lado de cá. Ó. Está à direita de Deus, ó. Lá no Santo do Santo. E ele é o nosso sumo sacerdote. Mas qual que é a função do sumo sacerdote? Pegar os nossos problemas e entregar a Deus. Então lá ele é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor do céu. Lá ele é o nosso mediador. É o nosso mediador. Lá ele é o nosso advogado. É o nosso advogado. Lá ele é o sangue do Cordeiro. Lá ele é o sangue do Cordeiro. Tudo que havia aqui está lá. Só que agora dentro de uma realidade, não de uma figura. Não de uma figura. Aquilo que eles tinham visivelmente, nós temos espiritualmente. Aquilo que eles precisavam palpar, nós temos pela fé, pelo nosso coração que está vivo na palavra. Se Deus disse que é, porque é.
Se Deus diz que é assim, então é assim. Eu tenho que crer. A questão não está em Deus ser ou Deus não ser. A questão está se você crê na integridade da palavra de Deus. Você crê na integridade da palavra de Deus. Se você crê na integridade da palavra de Deus, você vai ver agora que você tem Jesus. Aqui está Deus e aqui está Jesus. Não que eu esteja diminuindo Jesus, aqui é uma questão de localização. Ó, aqui tem Jesus como nosso sumo sacerdote, que pode compadecer das minhas fraquezas. Olha só que interessante. Isso não é um salvo-conduto para eu pecar e viver em erro, porque Jesus se compadece das minhas fraquezas. Mas sim, é uma saída quando eu sou enlaçado pelo laço de Satanás, quando ele me engana com a situação e eu termino pisando no laço do passarinheiro e eu me arrependo. Eu já expliquei que arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é remorso, é mudança de direção. Eu estou indo em uma direção e quando eu me arrependo, eu faço um contorno, faço uma conversão e vou para outra direção. Quando eu me arrependo realmente do meu coração, eu sei que eu tenho um sumo sacerdote que pode se compadecer de mim. Ele se compadece da minha fraqueza, porque ele também esteve em fraqueza, sendo Deus manifesto no homem, o Deus que encarnou. Ele também sentiu o que nós sentimos. A única diferença é que ele não falhou. Deixa eu continuar a leitura para vocês, usufruir disso. Mas eu quero que você deleite nessa palavra, aproveite no máximo dos seus direitos em Cristo Jesus. Aí ele explica: todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelos ignorantes e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão ele deve, tanto pelos povos, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então ele chegava lá e tinha que fazer oferta pelos pecados do povo e por ele também. Jesus também fez uma oferta pelos pecados. Por quê? Porque Jesus não cometeu o pecado, mas ele, a Bíblia diz que ele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Então Jesus não teve pecado, mas ele foi feito pecado, e ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. E esse sacrifício valeu para si e para nós. E o mais interessante de tudo que nós vemos aqui, se você prestar bastante atenção, olha só. Por esta razão ele deve tanto pelo povo quanto também por si mesmo fazer oferta pelo pecado. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Ou seja, ninguém pode ser um sumo sacerdote por si mesmo, tem que ser chamado por Deus. Aí diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando que Jesus foi gerado? Quando que Jesus foi gerado? Você tem que entender uma coisa. Essa geração de Jesus é o Deus humano eterno. Nunca havia encarnado um Deus em um homem. O homem tinha Deus como seu superior, e o homem tinha Deus como seu Senhor, e eles temiam a Deus. Era assim na antiguidade. Agora, no nosso tempo, nós não temos temor a Deus, nós temos amor a Deus. Nós não fazemos por causa da lei do pecado e da morte as coisas corretas, nós fazemos por amor a Deus. O homem do Velho Testamento, ele não conseguia amar a Deus, ele temia a Deus. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. O homem da nova criação, ou o homem em Cristo, ele faz porque ele ama a Deus. O seu desejo está para Deus, o seu desejo está para as coisas de Deus. E as outras coisas que nos rodeiam só nos perturbam e nos causam tristeza e angústia e decepções. Mas o nosso desejo, o nosso coração está para Ele, assim como o dele está para nós. Entende isso?
É isso que é a realidade da nossa vida. Por quê? Porque o novo nascimento nos tornou filho de Deus. No Velho Testamento o homem era tido como servo de Deus. No Novo Testamento o homem é filho de Deus. Servo e filho. O servo, ele não tem herança. Ele pode trabalhar a vida inteira, 20, 30 anos na casa do seu patrão ou do seu senhor, mas ele não tem herança. O filho tem herança. Nós somos filhos de Deus, então automaticamente somos herdeiros de Deus. Você crê nessa palavra? Tudo que obtemos é pela fé. Tudo que nós temos é pela fé. Tudo que nós queremos de Deus é pela fé. Fé no quê? No que Deus diz, no que Ele está falando na sua palavra. A sua palavra é nossa base de fé. Quando que Jesus foi gerado? Quando Ele ressuscitou dos mortos. Jesus foi morto pelo nosso pecado. Quando Ele morreu pelo nosso pecado, Ele morreu para Deus também. Ele morreu para Deus. Porque Ele foi feito pecado. O pecado separa o homem de Deus. Mas quando Ele pagou o pecado do ser humano, e todos os seres humanos foram quitados a sua dívida, então Ele pôde ressuscitar. Foi nesse dia que Ele foi gerado. Ali, Jesus se tornou, falou, tu és meu filho, hoje te gerei. Sabe o que aconteceu ali? Agora, a divindade está unido com a humanidade. Antes de Jesus vir, havia Deus, Espírito, e havia o homem, aqui, humano, como um Espírito. Agora, Deus, o que Ele fez? Ele pegou o seu Filho e encarnou em um corpo. Agora temos a divindade unida com a humanidade. O primogênito dentre os mortos, o primeiro que foi gerado da nova criação e da família de Deus. O primeiro que foi gerado. Primeiro foi gerado Jesus. Jesus foi o primeiro a ser gerado, quando Ele ressuscitou dos mortos. Depois de 50 dias da sua ressurreição, ou de quando Ele foi gerado no Espírito, se tornou, hoje, agora tu és meu filho, hoje te gerei, o filho da nova criação, que é o grande projeto de Deus, aos filhos para a eternidade. Depois de 50 dias, teve o Pentecoste. Estava no cenáculo, uma parte superior de uma casa, cerca de 120 pessoas reunidas, sob o comando de Jesus Cristo, que havia dado essa ordem, esperando a promessa do alto. Então veio um som do alto e encheu o lugar onde eles estavam, e ficaram submersos naquilo, e viram língua de fogo repartida sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar em outras línguas. Naquele dia nasceu outros membros da família de Deus. Foi o segundo seres que foram gerados nessa família. Primeiro foi Jesus Cristo, o primogênito. Depois todos os homens foram gerados ali. Nós fomos gerados como Jesus foi gerado. Quando você nasce de novo, você é gerado como Jesus foi gerado. A única diferença que existe nisto é a renovação da nossa mente, que não chegou ainda, e a palavra que renova a nossa mente. Quanto mais você medita, mais sua palavra é renovada, para você ter uma mente igual a de Cristo e pensar como Ele pensa. E o segundo lugar é que nosso corpo não foi regenerado, e o de Jesus foi regenerado. Jesus recebeu um corpo eterno. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou, não como o filho da viúva de Naim, não como a Dorca. Não, Ele não ressuscitou como essas pessoas. Ele ressuscitou com um corpo eterno, o corpo modelo que nós receberemos na eternidade, depois do arrebatamento da igreja. Esse corpo que Jesus ressuscitou foi esse tipo de corpo. E nós nascemos de novo, somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Não é porque eu não recebi um corpo eterno, um corpo incorruptível, um corpo que não se decompõe mais. Não é por isso que eu não sou filho de Deus. Não é porque a minha mente ainda não foi renovada para que eu pense 100% ter a mente de Cristo, pela renovação da palavra, que eu não sou um filho de Deus. Sou filho com os mesmos direitos, com as mesmas características de Jesus. Só falta a renovação da mente e o meu corpo ser glorificado, que vai ser no arrebatamento. Essa é a única diferença. Jesus ressuscitou, agora tu és meu filho, hoje eu te gerei. Olha que tremendo essa palavra. Olha que tremendo. Como Ele diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também um texto do Velho Testamento que diz lá, que quando Abraão saiu para guerrear contra 5 reis, e ele pegou os despojos
tomou na guerra que ele fez, tudo que sobrou da guerra, daqueles reis, ele pegou para si. Ele foi num lugar e encontrou um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, também chamado de rei de Salém, ou rei da justiça, e rei da paz. Então o seu nome significa isso, rei da justiça e rei da paz. É as mesmas características de Jesus. Agora esse Melquisedeque, na Bíblia não fala de onde veio nem para onde foi. Ele teve uma aparição e simplesmente com Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Então Abraão é como se o primeiro, imita ali, ó, o primeiro crente, e os Melquisedeque imita Jesus. Essa é a ilustração, ó. Se você vê, Abraão trouxe para Melquisedeque dízimo de tudo que ele tinha. Ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Você sabe o que é que Melquisedeque entregou para Abraão? Entregou pão e vinho. O que é que nós temos como pão e vinho? Todos nós sabemos o que representa o suco da vide e o pão. Nós sabemos. O sumo sacerdote estava ali. Aí a Bíblia fala que Abraão foi um grande homem de Deus e que tinha as promessas de Deus. Abraão que tinha a promessa de Deus. Presta bastante atenção no que eu estou falando, ó. Abraão, Deus disse assim, ó: Abraão, sai do meio da tua parentela, vou te levar para uma terra que te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, ser tu uma bênção. Tá. Eu abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Abraão, na terra, é o dono da bênção. Ele que carregava a bênção de Deus. Todos os outros homens estavam inferiores a Abraão. Mas quando ele se depara com Melquisedeque, ele é abençoado por Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque abençoou a Abraão. Quem é que abençoa? É o superior ou o inferior? O maior ou o menor? Claro que é o maior que abençoa o menor. Se Melquisedeque abençoou a Abraão, e Abraão era o que continha a bênção, então esse Melquisedeque representa Jesus. Por isso aqui está explicando, ó, como ele diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus entrou no céu, agora ele entrou no próprio céu, ó, Jesus entrou no próprio céu. Jesus entrou no próprio céu. No Santo do Santo Celestial. Santo dos Santos Celestial. Olha só. Ele entrou no próprio céu, no Santo Santo Celestial, que é a realidade. E lá ele é o nosso sumo sacerdote. Assim como o povo de Israel tinha o seu sumo sacerdote num período transitório, e Deus, através desse homem, aceitava o sangue do Cordeiro e abençoava aquele povo extraordinariamente. Hoje nós, como filho e igreja de Deus, temos um sumo sacerdote que entrou nos céus, que nos abençoa, que nos preserva, não só para o tempo presente, mas para a eternidade, que preparou um corpo semelhante ao dos anjos. Nós teremos um novo nome, nós teremos uma cidade santa. Tudo Deus tem, porque nós temos um sacerdote eterno. Jesus é para nós um sacerdote eterno. Ele iniciou o seu sacerdócio, e isso é para toda a eternidade. Nunca mais vai mudar isto. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos o povo que ele preserva pelo seu sacerdócio. Aleluia. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Se você vai continuar lendo, você vai ver que ele diz que no tempo da sua carne, quando ele estava aqui, ele padeceu, ele sofreu na carne, etc. Leia lá, estude a palavra de Deus, para que você possa ter entendimento. Quero que essa palavra fique no seu coração. Um resumozinho bem rapidinho. Ó, assim como no Velho Testamento havia um sistema de adoração, havia uma forma deles ficarem livres dos pecados, para que Deus continuasse abençoando ele. Hoje nós temos também
um santo lugar, nós temos um lugar santo, nós temos, não é um querubim feito de ouro na tampa de um propiciatório, nós temos querubins vivos diante de Deus, que fica adorando serafins, arcanjos diante de Deus. Nós temos um sacerdote muito superior, nós temos o próprio Cristo. Lá eles tinham, o primeiro foi Arão, depois vieram consequentemente os outros, são sacerdotes que morriam. Nós temos o próprio Jesus que vive eternamente e nunca mais será mudado. Aleluia. Então diga lá com você mesmo, no seu coração, essa parte do versículo, no versículo 14: sabemos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firme a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as nossas dores e enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se importar com você. Você não tem um sumo sacerdote que ignora você. Sim, você tem um que foi tentado como você, para se compadecer de você diante de Deus e fazer com que a palavra seja válida na sua vida. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra no seu coração. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração agora que eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo, onde ela estiver, eu quero que ela receba esta palavra no seu coração. Eu quero que ela receba, Senhor amado, essa realidade viva do sacerdócio de Cristo para toda a eternidade. E todas as vezes que ela for orar, ela não chegue com um sentimento de mesquinhez, de fraqueza, de empobrecido, mas ela saiba que ele é um filho de Deus, que ela errou sim, que ela falhou sim, mas que ela teve arrependimento, mudança de direção, e agora ela tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, e quando ela pede, ela é atendida, porque Jesus vai valer essa palavra. Ele é sim o nosso sumo sacerdote, ele é o penhor, ele é o fiador da nova aliança. Ele faz valer essas palavras do livro de Mateus, do primeiro capítulo ao último versículo do Apocalipse. Essas palavras ele faz valer. O trono de Deus está atrás dessas palavras. O trono de Deus mantém essas palavras, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Essa pessoa tem sim por direito, o direito da sua bênção, da morada eterna, do céu, do arrebatamento da igreja, de uma vida plena aqui na terra, de uma vida de paz, ainda que haja tribulação, luta, mas o Senhor Jesus nos deu a sua paz, e a sua paz excede todo entendimento. Abençoe, meu Deus, essa paz, essa pessoa, no nome de Jesus, onde quer que ela esteja, em o nome de Jesus. Seja abençoado neste dia, em nome de Jesus Cristo. Seja curado nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Receba vida, em nome de Jesus Cristo. Receba poder, em nome de Jesus Cristo. Receba a plenitude do Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Fique essa palavra no seu coração.